Amantes da Palavra de Deus, bom dia. Aqui quem vos fala é pastor Luciano Lúcio. Eu estou aqui com muita alegria para fazer aqui o nosso devocional desse dia. Eu quero ler com você em Provérbios, capítulo 25, versículo 4, que diz assim: tira da prata a escória e sairá vaso para o ourives. Das coisas aparentemente boas, pode-se tirar alguma coisa ruim? Na visão humana, pode ser impossível, mas para entendermos melhor, é necessário saber o que é escória. Salomão, através das suas símiles, nos deixou várias lições morais das quais nós devemos atentar e aprender com elas. Então, quando ele diz, tira da prata a escória e sairá vaso para o ourives, ele está dizendo aqui esse texto há alguns significados. Primeiro, a prata é um metal de boa qualidade, utilizado na época para várias finalidades. Era principalmente utilizado para confeccionar peças importantes, utensílios, e a prata então representa a pureza, a qualidade de um material. Isso, Provérbios 25:11. A escória refere-se no termo hebraico escória, significa impureza, porque escória no hebraico é o significado de refúgio, palavra usada para determinar coisas ruins. Então, para que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco nessa manhã, a escória é impurezas que precisam ser separadas dos metais, como a prata, mediante o processo de refino. O termo aplica-se ao próprio metal antes de ser purificado. Exemplo: o brilho ou a qualidade da solda de um soldador ou de um fundidor em uma peça de metal só aparece depois que você tirar a escória. A escória é aquela borra que fica sobre a solda do metal. Então nós estamos aprendendo aqui que as corrupções morais e espirituais são características de pessoas profanas. Tais pessoas são contaminadas e se contaminam a si mesmo e as outras. Mas Deus está nos pedindo para que nós tiremos a escória da prata. A prata torna-se escória. O vinho, quando é misturado com água, da mesma forma, torna-se um vinho sem qualidade. No entanto, nem sempre aquilo que se mistura é bom. Nem sempre aquilo que está ligado em nós é bom. Separar o ruim do bom é a intenção de quem quer o melhor. E Deus quer o melhor para nós. Deus quer nos separar das coisas ruins. Separar das coisas ruins é o objetivo de Deus. Nas Escrituras, há muitos exemplos que indicam que nós devemos nos separar das coisas ruins. Para o crente precisa estar habilitado para toda obra. É importante que haja separação da escória. É importante que a escória saia da prata para que a prata se torne um vaso na mão do ourives. Cuidado para não ser um vaso coberto de escória, como também um vaso folheado pela solda. Eles escondem o que o vaso realmente é. A escória esconde realmente aquilo que nós somos. Afastarmos das impurezas e dos ímpios é separar-se da escória. Devemos evitar pessoas que, admoestadas, corrigidas, permanecem na mesma situação. Separar o precioso do vil. Se nós quisermos ser uma prata de qualidade e ter uma vida preciosa, nós precisamos tirar aquilo que é ruim de nós, que é a escória. Aqueles que ainda não foram purificados das escórias da vida devem adotar os conselhos de Jesus Cristo, evitando ser um tropeço na igreja do Senhor. Nós precisamos urgentemente, assim como se separa a prata e o ouro e os metais pelo fogo, nós precisamos ir para o fogo do Espírito Santo para que queime as escórias
e nós sejamos separados daquilo que nos impede de ser uma bênção. Devemos estar conscientes que é nossa responsabilidade manter-nos purificados, de maneira que o inimigo não tenha o que dizer de nós. Esse padrão deve ser seguido como prática diária, conforme Paulo também escreve em Colossenses 3, do 5 ao 8, depois você lê. Isso é viver uma vida sem escória. Então, que nós possamos tirar a escória, ou da prata a gente tire a escória, que nós possamos ser separados, que nós possamos viver purificados, e com isso nós sairemos vaso para a mão do ourives, nós teremos utilidade na mão de Deus. Pense nisso. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um bom dia a todos que me ouvem, e principalmente aos irmãos da AD Catedral Ibiraci. Que Deus abençoe vocês aí, que nós tenhamos um dia de vitória, e que nós, como prata, como pedras preciosas na mão de Deus, possamos tirar a escória da nossa vida. Um bom dia, a paz do Senhor Jesus, e até a próxima, em nome de Jesus.